Alô, amigos! Alô, turma! Tudo bem? Antes de começar o News, tô curtindo aqui uma novidade que eu quero dividir com vocês. É uma plataforma de trading incrível chamada Pocket Broker. E para você que é iniciante como eu, é muito fácil de manusear. E olha, dependendo da circunstância, com 3 passos iniciais você já pode ter um primeiro depósito seu colocado a 100%. Já pode ter 100% além desse primeiro depósito. São 3 caminhos para você seguir. Primeiro você baixa o aplicativo, você se registra, não deixa de usar o cupom promocional Avascaínos. Você faz uma primeira transação e aí sim, em poucas horas, esse valor já vai estar na sua conta. Experimente, se der tudo certo, você vai ganhar mais, não tenha dúvida, mas não esqueça de usar o código Avascaínos. O processo de registro é tranquilo, rápido, fácil. Você pode usar o e-mail, você pode usar o Google, você pode usar o Facebook. Com alguns cliques é bem fácil. É uma ótima escolha para quem está querendo iniciar e precisa desse impulso extra. E quando for a hora de sacar, tem muitas opções. Transferência bancária, tem carteira eletrônica, tem criptomoeda. E se você quiser acessar os seus fundos a qualquer hora, tranquilo, sem problema nenhum. 0% de comissão em qualquer saque. Assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais de 130 ativos disponíveis 24 horas por dia. A Pocket Broker é a plataforma que você precisa para começar a lucrar. Registre-se pelo link que está aqui embaixo nos comentários, mas não esqueça de usar o código Avascaínos. A gente se vê já. E o Vasco venceu. Conseguiu sua primeira vitória jogando no Campeonato Carioca na 4ª rodada. Com gols de Paulinho e Verratti, o Vasco consegue subir na tabela. Mas muito mais do que subir na tabela, consegue dar esperanças ao seu torcedor diante de um time organizado pelo também estreante Fábio Carille. Nesse Bom Dia Gigante, nós vamos destacar a vitória do Vasco em Manaus. Vamos falar de Verratti, que fez um gol, mas foi pouco acionado. Será que tem solução? Será que o Pirata pode entrar nesse esquema de toque para lá, toque para cá do time de Carille? E como a direção do Vasco se movimenta para tentar contratar atacantes, companheiros para o Pirata? A gente vai dar o recado da Betfair e no regresso vamos trazer todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. A gente volta já já. 2025 chegando e com ele uma nova casa para a Betfair aqui no Brasil. A Betfair, patrocinadora oficial do Vasco da Gama, parceira do canal Atenção Vascaínos, anuncia seu novo site. Você tem o acesso através do www.betfair.bet.br para ter todas as informações do melhor para você se divertir. Responsabilidade acima de 18 anos. O QR Code que está aqui na tela leva você para você se cadastrar, para você estar ok, para você estar com todos os seus dados em dia. E no primeiro comentário fixado, você vai lá se divertir, aproveitar todos os jogos, ver todas as promoções, tudo aquilo que a Betfair oferece para você. Tudo aquilo que normalmente oferecia, vai oferecer muito mais a partir de agora. A Betfair, regularizada pelo governo brasileiro, pronta para atender você. Mas lembrando de novo, com responsabilidade, gaste aquilo que você tem e principalmente com mais de 18 anos. É a Betfair, que tem site novo, é patrocinadora do Vasco e também de contrato renovado com o Atenção Vascaínos. Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no Bom Dia Gigante. Hoje é comigo, nosso Emerson Rocha, voltando de Manaus, e eu tô aqui com muita responsabilidade de substituir o titular desse programa. Vamos trazer as informações do Vasco numa vitória muito importante. Não menos importante, antes de começarmos a desfilar as notícias, é falar do Live Pix. O projeto Live Pix, que está ajudando a gente, por exemplo, a estar em Manaus, a estar em outros eventos, a cobrir todos os jogos do Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. É muito importante que você possa fazer a sua doação. Para nós é fundamental porque os custos são altos, a gente tem os nossos parceiros comerciais, mas a sua ajuda é bastante legal. A gente tem aí um QR Code, você direciona o seu celular, coloca lá direitinho e aí você consegue tranquilamente, colocando os seus dados, as suas informações, fazer a doação a partir de R$3,
que é o mínimo que você pode fazer. E também você coloca aí seu apelido, seu nick, para a gente poder fazer aqui um registro. Muito obrigado a você que participa do projeto LivePix. E o outro recado é do SofaScore, que já vai abrir as notícias aqui do nosso Bom Dia Gigante. Sabe por quê? Porque a SofaScore é um aplicativo que você baixa 0800 sem nenhum custo, absolutamente nenhum custo, e você tem muita informação na palma da sua mão. É muito fácil, não tem erro. 0800, download, você tem informações do jogo de ontem, você tem dados de todo o Campeonato Carioca e vou trazer agora para você, por exemplo, os resultados da 4ª rodada do Campeonato do Rio de Janeiro. Maricá e Nova Iguaçu abriram a rodada no dia de ontem, na verdade, de anteontem, vitória do Maricá por 2-0. O Flamengo goleou o Nova Iguaçu no nordeste do país por 5-0. O Botafogo perdeu para o Volta Redonda, situação complicada no Engenhão por 2-1. E ontem, Boa Vista e Sampaio Corrêa empataram em 1-1. O Vasco da Gama venceu o Madureira em Manaus. E na Ilha do Governador, o Fluminense venceu a Portuguesa por 3-1. A classificação, segundo informações do SofaScore, é a seguinte: o Maricá é líder com 10 pontos, vice-líder o Volta Redonda com 9, o Nova Iguaçu é o 3º colocado com 7, a Portuguesa a 4ª colocada, adversária do Vasco, agora na próxima rodada tem 6. O Vasco da Gama também tem 6, mas tem menos uma vitória que a Portuguesa. O Fluminense vem logo atrás em 6º com 5 pontos, também com 5 pontos o Boa Vista. Em 8º, o Sampaio Corrêa com 5 pontos. O Flamengo é o 9º, nesse momento com uma classificação ajustada, mas o Flamengo não entrou aí no grupo dos 8, tem 4 pontos. O Madureira, que perdeu para o Vasco ontem, tem 4 pontos. O Botafogo é o que tem situação mais complicada, o Botafogo tem 3 pontos apenas. E o Bangu, que é o lanterna, que tem técnico novo, Júnior Lopes, tem 1 ponto apenas. A próxima rodada vai marcar alguns jogos muito importantes, como Volta Redonda e Flamengo. Jogo difícil para o Flamengo. Maricá e Sampaio Corrêa. O Fluminense vai enfrentar o Madureira. Botafogo e Bangu fazem o clássico dos desesperados. O Vasco enfrenta a Portuguesa às 9 da noite em São Januário e Nova Iguaçu e Boa Vista também jogam no final de semana. Bom, deu para ver que o jogo de ontem aproximou o Vasco lá de cima. E você vai curtir os gols. Os gols você tá vendo aí na tela. O primeiro gol do Vasco do Paulinho, uma roubada de bola, uma saída errada do Madureira. O Tietê matou no peito, fez assistência. O Paulinho acabou fazendo um gol com muita alegria, porque volta depois de muito tempo. Ele que teve um gol no ano passado contra o Cuiabá, na última partida, anulado pelo árbitro. E o segundo gol, uma jogada muito bonita, que passa por 3 jogadores que entraram no segundo tempo. Dimitri Payet, Maxime Domingues e também Puma Rodrigues. E o Puma faz um cruzamento na cabeça do Verratti, que nem se movimentou, apenas cumprimentou e fez o gol. Jogo importante, mas que trouxe algumas preocupações, como por exemplo, o isolamento de Pablo Verratti. Verratti não participou ativamente de um jogo em que o Vasco teve muita posse de bola. O Vasco conseguiu ter posse de bola, conseguiu se movimentar, mas o Verratti não é esse tipo de jogador. Mas sobrou uma bola e ele acabou perdendo num passe de Felipe Coutinho. Mas depois, uma segunda, ele não deixou passar barato. Verratti falou na saída do campo e conseguiu dar um esclarecimento a respeito da notícia de pedido de aumento de salário de até 1 milhão. Na verdade, há sim uma discussão por melhoria. Ele está querendo, ele está exigindo, mas ele desmente que tenha feito pedida de R$1 milhão para ficar no Vasco, ganhos mensais. Hein, Pirata? En la feria, fin de campeonato, que me iba para un lado, que no iba a voltar a la pretemporada, que pide un salario que es mentira, que fue mentira. Mas eu sempre fico trabalhando tranquilo y acho que merezco un poco de respeto, porque yo siempre respeté y honré esta camisa y lo voy a hacer hasta el último día que me toque vestirla. Mas no gosté de todo lo que se faló, de que algunos torcedores acreditaron de toda esa mentira, mas eu fico aqui, voy a ficar aqui hasta que me mandem embora, tá? O técnico Fábio Carille fala sobre esse isolamento do Verratti, se é algo que preocupa ele ou não, porque o Pirata, quando sobra, acaba fazendo. Hein, Carille? Daquilo que eu penso com as características dos atletas, essa bola vai chegar na área.
tá? Quero trabalhar bastante. Na hora que chegar a trabalhar, a gente tem um jogador que vai em todas, que briga. A gente costuma dizer que a bola ruim fica boa com o Verratti, porque ele vai na bola. Então, assim, por um primeiro jogo, até que teve alguns cruzamentos do Piton chegando lá, do PH, depois o Puma aqui pela direita. Teve do Payet chegando lá pela esquerda e fazendo também. Para um primeiro jogo, eu achei que houve bons cruzamentos, mas eu quero aumentar. Com o trabalho e com o tempo de trabalho e entendimento de todos, essa bola vai chegar mais sim para que o Verratti possa finalizar. Um jogo importante para alguns jogadores. Paulinho, por exemplo, voltou, como eu disse agora há pouco, e voltou fazendo gols. Outro que jogou durante 90 minutos, eleito por nós ontem, o craque do jogo, o volante Jair, com uma atuação bastante segura, bastante firme, classe e categoria para armar o time e muita dureza também para destruir o adversário. Dos estreantes, Lucas Oliveira fez um ótimo jogo na zaga. E Tietê acabou também ajudando com uma assistência. O Tietê falou depois do jogo, assim como o Felipe Coutinho, que também fez a sua estreia no ano de 25. E cansa perder, ganhar não cansa, a gente não vai cansar. Vamos embora. Primeira de muitas, se Deus quiser. Era importante vencer hoje, tivemos boas ações, então a gente sai daqui feliz e vai vir com a torcida também. Salve, rapaziada da Atenção Vascaínos, quem tá passando aqui é o Carioca na Europa. Fiz uma parceria junto com a Atenção Vascaínos para que possamos ajudar você a emigrar para Portugal. Muitos brasileiros têm encontrado dificuldades para obter o visto de trabalho português. Quem tá lá na Europa tá cobrando preços absurdos, 500 euros, 350 euros. Eu entrei em contato com o Flávio Dias e falei, Flávio, a gente precisa ajudar essa galera, nós somos o time do povo. Então eu fiz um e-book no valor de R$5 para ajudar você a tirar o seu visto de trabalho português. Nós sabemos que é um processo demorado, não é do dia para a noite. E você tendo as informações necessárias para obter o visto de trabalho português, você vai conseguir montar um planejamento para que no final do ano de 2025 ou, dependendo das suas condições financeiras, em 2026, você consiga vir para a Europa. Através desse QR Code aqui, você vai efetuar o seu download por R$5. Você vai aprender a tirar o seu visto de trabalho. Tem todo um passo a passo, tem um vídeo autoexplicativo, tem o meu e-mail. Tem muitas pessoas que não conseguem abrir o PDF porque não é compatível com o celular. Tem muitas pessoas que sequer compraram livros digitais, não conseguem nem efetuar o download. Eu vou estar dando todo o suporte necessário para que eu possa ajudar você a tirar o seu visto de trabalho. Tem a minha rede social aqui também, o TikTok Carioca na Europa. Vários vídeos meus explicando a diferença de Portugal, Brasil e Holanda. Eu estou na Holanda, mas meu documento é português. Antes de vir para a Holanda, eu morava em Portugal. Então, o meu intuito, juntamente aqui com o Flávio Dias, é ajudar a galera a pagar pouco e ter o conhecimento necessário para tirar o visto de trabalho português. Fala, galera, saudações vascaínas. Aqui é André da Casa do Fritz. A dica da semana é chopp da Casa do Fritz. 8 tipos de chopp esperando vocês. Venham experimentar. E na volta vamos abrir o BDG para Cláudio Vinícius Cerdeira, no alto da sua competência, para falar da arbitragem, que coube ontem a Júlio César de Oliveira, Danilo Oliveira Filho, bandeira 1, Marcos Vinícius Machado, o bandeira número 2, e o VAR a cargo de Graziane Maciel Rocha. E aí, Cerdeira, como é que foi o pessoal da arbitragem, principalmente Júlio César de Oliveira? Fala, Cerdeira! Torcedor do Vasco que nos acompanha, falando agora da arbitragem de Vasco e Madureira. O árbitro foi o Júlio César de Oliveira. E eu gostei da arbitragem do Júlio César. No aspecto técnico, um árbitro jovem, né? Inicialmente, um árbitro de apenas 28 anos. E no aspecto técnico, ele cometeu alguns erros. Acertou a maioria das interpretações. Mas ele cometeu alguns erros que, pelo menos um deles, que é a não marcação de faltas claras, não foi só o Júlio César que cometeu, não. Isso, grandes árbitros experientes, também estão com esse tipo de arbitragem. Eu acho interessante, eu acho importante deixar o jogo dinâmico, dar velocidade ao jogo, tudo isso é legal. Agora, as faltas claras têm que ser marcadas. E o que aconteceu? Algumas faltas claras ele deixou de marcar para os dois times, né? Não foi a favor de um ou contra o outro, não teve isso.
para os dois times, né? Não marcava para um, não marcava para outro. Isso teve critério, mas errou em não ter marcado essas faltas. E o que aconteceu? Aos 8 minutos do segundo tempo, uma falta muito clara sobre o jogador Marcelo, do Madureira, ele não marcou. E aí houve uma reação também intempestiva, que não tem justificativa, de um auxiliar técnico da comissão do Madureira. Reclamou assintosamente. E ele, na mesma hora, cartão vermelho. Deve ter ofendido, alguma coisa assim, e aplicou o cartão vermelho. Está correta a reclamação assintosa do auxiliar técnico do Madureira? Não, não está correta. Agora, essa reclamação assintosa, que não é justificada, mas foi em função de uma falta clara não marcada. Então ele poderia ter evitado, não precisaria ter dado esse cartão vermelho, se tivesse marcado a falta clara. E um outro lance também, e aí foi um erro um pouco mais sério, mas muito em função da inexperiência do árbitro, né? Porque é um árbitro que tem pouca experiência, pouca rodagem, é muito jovem, que foi aos 21 minutos do segundo tempo. Houve uma disputa de bola, aliás, algumas disputas, aquele perde-ganha, e houve uma falta, foi até do Marcelo mesmo, o capitão do Madureira. Ele fez uma falta temerária, uma falta para cartão amarelo, só que a bola sobrou para o Paulo Henrique, naquele perde-ganha ali. E o Paulo Henrique de imediato lançou na frente para o Maxi Rodrigues. E o Maxi Rodrigues, ele tinha um corredor, ele ia livre pelo lado direito do campo. Se ia ser gol ou não, a gente não pode adivinhar, mas era um lance importante, era um ataque importante do Vasco. E ele, ao invés de deixar o lance seguir, ao invés de dar a vantagem, ele apitou a falta para aplicar o cartão amarelo no jogador do Madureira. Coisa que ele poderia ter feito depois da conclusão do lance. Ele teria que ter dado a vantagem, depois da conclusão do lance, com a bola fora de jogo, voltava lá e aplicava o cartão no Marcelo, jogador do Madureira. Não teria problema nenhum. Mas o que ele fez? Por precipitação, talvez em função da inexperiência, ele viu a falta, era uma falta para cartão, ele de imediato apitou. Apitou, matou esse ataque do Vasco, seria um ataque muito importante. Agora, eu gostei ainda da parte assim disciplinar, porque ele não dava conversa ao jogador, os jogadores vinham para reclamar, ele já gesticulava, fazia lá uma cara feia. Teve uma hora que ele falou um monte lá para o jogador, deu um esporro lá no jogador. E é um aspecto assim importante, porque é um árbitro jovem, e o árbitro jovem, os jogadores mais experientes, eles querem dominar, né? E quando o árbitro tem uma reação dessa, de não querer reclamação, de não querer fazer que os jogadores fizessem bolinho ali em volta dele, ele está já dando um recado que ele não vai aceitar aquele tipo de situação. E foi um aspecto muito positivo. Aí ele deu 4 amarelos para os jogadores do Vasco e deu 2 amarelos para os jogadores do Madureira. Inclusive 2 cartões, por exemplo, o cartão para o Jair e o cartão para o Léo Jardim, é porque eles estavam demorando a reiniciar o jogo. Era finalzinho de jogo, né? E aí isso foi um cartão aos 40, outro aos 45, então o Vasco estava segurando, retardando o reinício do jogo, e ele aplicou os cartões. As faltas temerárias, aplicou os cartões, ele não teve medo de pressão nem nada, então ele agiu muito corretamente na aplicação dos cartões, ele conseguiu controlar bem o jogo. Então achei um aspecto assim muito positivo, principalmente para um árbitro jovem. E o aspecto físico, um árbitro com apenas 28 anos, né, magrinho, correndo muito, sempre próximo dos lances, e nesse aspecto, até pela idade, então ele foi muito bem, se movimentou muito, correu muito, estava sempre muito perto, também foi um aspecto importante. Então, ao final disso tudo, né, tirando alguns erros da falta de experiência, principalmente essa vantagem que ele não deu, mas eu ainda considero que foi uma boa arbitragem do Júlio César Oliveira, assim como seus auxiliares. E a equipe do VAR também foi bem com o Graziani, não houve lances polêmicos nem nada, que o VAR tivesse que chamar para a área de revisão, não houve nada, então foi muito tranquilo. Ao final, Vasco 2, Madureira 0.
Ok, amigos? Um grande abraço e até o próximo jogo. E todos os dias nós temos aqui o quadro Notícias Rápidas e Diretas. Notícias Rápidas e Diretas, oferecimento do Supermercados Boa Sorte. Boa sorte em tudo, boa sorte na vida. E nós vamos começar falando sobre a invencibilidade do Vasco. O Vasco da Gama, que jogou ontem, venceu o Madureira, está invicto em jogos oficiais. Foram 9 partidas oficiais, com 5 vitórias do Cruz Maltino e 4 empates. O Vasco fez 2 jogos amistosos que perdeu, mas oficialmente, jogando na Arena da Amazônia, são 9 jogos sem perder. Uma outra informação importante, renda e público, muita gente reclamando dos ingressos e realmente o público não foi muito bom. 17.240 torcedores pagaram o ingresso, proporcionando uma renda de R$ 2.512.712. Vamos esperar que em Brasília os ingressos sejam mais baratos para o clássico Vasco e Fluminense, porque o povo brasileiro não tem tanto dinheiro assim para consumir no futebol a ingressos de R$ 300. E a arbitragem para domingo, saiu também a escala divulgada pela Federação Carioca. Bruno Arleu de Araújo, principal árbitro do Rio de Janeiro, será o árbitro de Vasco da Gama e Portuguesa. Assistente número 1, uma mulher, Thaíse Marques Fonseca. E uma outra mulher estará no lado de lá, na área de bandeira número 2, Ana Vitória Trindade Ferreira. O VAR fica a cargo de Philip George Bennett. Notícias rápidas e diretas, em nome do Supermercado Boa Sorte. Boa sorte em tudo, boa sorte na vida. Supermercado Boa Sorte, todo dia tem uma promoção. Hoje é o dia da feijoada. Bota no ar. Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96 AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Agora vamos para o bloco final, mas antes eu vou falar da Pompadour. Lojas Pompadour, localizadas no Barra Square, Avenida das Américas 3555, na Barra da Tijuca. Perfumes, joias, relojoeiro no local, para você poder ser atendido e comprar aquele presente que você quer dar para alguém muito querido. Procure as lojas Pompadour, atendimento pleno, maravilhoso, bons preços. Procure lá o Marcelão da Pompadour, que ele vai dar toda a assistência para você. Lojas Pompadour, o que você está esperando para presentear alguém que você ama muito? Bom, a expectativa agora, depois de tudo que foi falado, é quanto à movimentação da diretoria do Vasco pela contratação de reforços. Mas a gente já vem trazendo isso aqui há um bom tempo. Para contratar reforços, o Vasco precisa primeiro enxugar o seu elenco. O problema é o mercado esperar o Vasco enxugar o elenco para poder contratar alguém. Jogador que às vezes espera, acaba indo embora, como foi Uribe, jogador que o Vasco teve interesse, começou a negociar, mas a necessidade de fazer um buraco ali no meio-campo, por exemplo, negociar Esforza para trazê-lo, Uribe não quis esperar e acabou acertando com o Atlético Nacional. O Vasco continua nessa busca para poder enxugar. E alguns jogadores que estão no atual elenco já nem foram para Manaus e não jogam mais no Vasco. Esses atletas estão aí buscando clubes, muita gente sendo acionada para tentar encaixar principalmente Zé Gabriel, que teve possibilidade do Criciúma, sim, um clube que se interessou por ele. Técnico Zé Ricardo gosta do futebol do Zé Gabriel, mas o salário do Zé Gabriel é muito proibitivo e o Vasco não quer mais pagar. Na verdade, o Vasco quer se livrar do Zé Gabriel, quer colocá-lo em outro clube para que não tenha mais nenhuma despesa. Outro também que está praticamente certo de sair é Serginho. Futebol turco é o seu principal alvo. Ele tinha negado uma proposta, mas há uma informação sim, de que Serginho tem muito prestígio por lá, está sendo procurado por um clube da primeira divisão para, quem sabe, agora ainda nessa janela, poder ser inscrito e se transferir de volta para o futebol da Turquia. Serginho, que tem ainda
um bom salário, isso atrapalha demais, mas para voltar para a Europa seria muito importante. A mesma situação também envolve o volante De Luca, esse mais difícil em relação a clubes e a valores. Uma situação que é bastante clara, o Vasco da Gama está aí batendo na porta com recuperação judicial. Todos esses jogadores, e essa informação eu tenho, claro que tem receio de sair do Vasco e acabar entrando numa fila grande. Às vezes abrem mão de um grande dinheiro para receber algo que podem receber agora. Seria já até um acordo trabalhista futuro. Mas eles relutam muito em sair, porque se saírem podem perder grana e provavelmente vão deixar de receber agora o salário que eles teriam que receber mais na frente, ou até mesmo uma rescisão. Mas diante da inatividade de não jogar, às vezes abrem mão dessa grana. Agora, existem dois jogadores que o Vasco está realmente querendo fazer negócio. Um é Capasso, jogador que nem foi para Manaus, é um jogador que não quer ficar no Vasco, foi campeão paraguaio pelo Olímpia, mas o Olímpia não conseguiu comprá-lo. Mas existem propostas em cima da mesa, nenhuma ainda grande e muito sedutora para o Vasco, mas os agentes de Manuel Capasso procuram melhorá-las para que de alguma forma o Vasco se seduza a fazer negócio. Não está descartado que o Capasso até fique no elenco se ele quiser, mas a priori Capasso deve ser negociado. Da mesma forma, Juan Esforza. Esse sim, como nós adiantamos, é um jogador que pode ser incluído numa negociação, mas há uma possibilidade maior de que ele possa ser vendido inclusive para o mercado dos Estados Unidos. É um jovem jogador de seleção argentina e isso atrai bastante. A boca miúda, muita gente comentando que a permanência de Juan Esforza aqui no Rio pode ter sido ruim como uma opção, porque desvaloriza um jogador que é ativo do Vasco e que o Vasco pagou 5 milhões de dólares. Uma das maiores contratações da história do Vasco nesse ano que passou de 2024. Deixá-lo fora indica ou ele tem um clube já fechado ou então é uma medida que pode desvalorizá-lo. Um outro jogador, esse com certeza deve ser envolvido em alguma negociação, esteve ontem em Manaus, é o atacante Jean Davi, que sequer teve uma oportunidade. Jean Davi, a informação que a gente tem é a seguinte: o futebol mexicano sim tem interesse na volta de Jean Davi, que vai ser comunicado desse interesse e há uma possibilidade até de que o Vasco possa fazer uma troca com algum clube mexicano, e isso o Vasco está buscando para trazer um atacante de lado de campo, que não seria o Brian Rodrigues. Brian Rodrigues é outro jogador que o Vasco está tentando, aí por compra, aí por fazer um esforço maior, mas um outro ponta, um outro atacante de lado de campo poderia ser incluído numa negociação envolvendo Jean Davi. Jean Davi no México quer, o Vasco busca atacantes que possam no México também interessá-los. Então vamos esperar essa situação. Mas hoje a situação do Brian Rodrigues não é fácil, não é fácil, e há essa possibilidade de um outro atacante ser sondado em troca do atacante Jean Davi. O certo é que o Vasco está nessa sinuca de bico. Precisa reforçar, precisa contratar, tem pouco dinheiro para contratar mais de um, está depositando muito dinheiro em um jogador e o outro vai ter que ser pela desova daqueles que estão, pelo enxugamento do elenco e também, quem sabe, através de trocas. O técnico Fábio Carille falou depois do jogo sobre essa dificuldade de contratar atacantes. Mas ele vai levando, hein, Carille? A busca continua, mas a gente sabe que não é fácil, né? Não é só o Vasco, são vários clubes procurando jogadores com essa característica e a gente está tentando. O que eu penso junto com a comissão, e é claro que a decisão é minha, que o melhor com esse grupo que nós temos é isso, né? Ficar com a bola, jogadores que gostam de ter a bola, que gostam de triangular, de tabelar, de chegar com a bola dominada. Então nossa busca nos trabalhos vai continuar sendo essa. Se chegar jogadores, ótimo, vai me dar mais opções. Se não chegar, eu entendo e a gente vai trabalhar mais ainda nessa situação. E para encerrar, a expectativa é que a negociação do atacante Cleiton possa ser definida no dia de hoje, mais tardar na segunda-feira. Está tudo certo para que o Rio Ave possa comprar o jogador ao Vasco da Gama. O Vasco ainda vai ficar com uma grana, mas a tendência é que ele vá para o Rio Ave e depois seja negociado com o Benfica. O Vasco da Gama vai acabar perdendo dinheiro, mas de qualquer forma, se puder recuperar aquilo que investiu junto ao Casa Pia, já estará de bom tamanho. O Vasco busca um atacante, até teve o Cleiton, que está entre os 5 maiores artilheiros do futebol português. Não deu certo aqui,
a busca continua por novos piratas do Carille. Ok, gente? Estamos encerrando o BDG, espero que tenha sido bom, espero que tenha sido no nível do nosso Emerson Rocha. Eu vou estar logo mais no Sextou, junto com convidados muito especiais que eu vou anunciar já, porque agora eu vou pedir de novo para você dar aquele like e principalmente ajudar a gente no Live Pix. Não deixe de ajudar a gente no Live Pix, vai ser muito bom pra gente poder fazer todas as coberturas. Tá aí o QR Code na tela. Logo mais estaremos no Parque Jacarepaguá, uma passada lá, é 0800, vai ser um prazer, com o Vaguinho, nosso Wagner Pinto, e também com o seu irritante filho Joaquim, eles que estão com um projeto muito legal no Instagram, tal pai, tal filho, eles vão contar essa história e vamos falar muito de Vasco, vamos ouvir a entrevista coletiva de Fábio Carille, vamos dividi-la para que a gente possa entender aquilo que o Carille pensou depois do seu primeiro jogo, e já vamos projetar a partida entre Vasco da Gama e Portuguesa. E entender aí o mercado, vamos ver, será que o Jean Davi vai ser incluído em alguma troca? Será que o Sforza vai ser vendido, o Capasso também? O Vasco vai ter grana para contratar o Brian Rodrigues? A gente vai discutir muito isso logo mais no Sextou a partir de 18 horas e eu conto com a sua audiência. Grande abraço a todos, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. A gente se vê logo mais. Tchau, turma. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol!